Pois nós vamos continuar na nossa caminhada hoje, olhando mais uma vez o capítulo 5, capítulo 11, versículo 5 de Hebreus. Hebreus 11, 5. Assim diz a palavra de Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Mais uma vez, Pai, nós pedimos ao Senhor a revelação do Teu Espírito Santo, para que haja clareza na exposição da Tua palavra. A história de Enoque é registrada no livro de Gênesis, nos versículos 18 a 24 do capítulo 5. Domingo passado nós falamos aqui do Enoque e não falamos do seu background, da sua origem. E o irmão Márcio me chamou para fazer uma reconsideração. Então vamos para Gênesis, capítulo 5, onde nós temos a genealogia de Sete. E aqui nós temos no verso 18, dizendo: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. E depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Então andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A genealogia, ela sempre fala assim: fulano viveu X anos e gerou um filho tal. Depois que gerou tal filho, ele viveu mais XX anos e gerou filhos e filhas. E todos os anos de sua vida foram XXX e morreu. Todos eles têm essa mesma descrição. Quando chega no 7º, a história muda, a narrativa é quebrada. E por 2 vezes é introduzida: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Será que há alguma relação aqui com aquele princípio, e ele não morreu, né? Com aquele princípio de Jesus lá de João 5, 24, quando Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, e
passou da morte para a vida. Será que tem alguma relação aqui nessa realidade? Ao analisar o texto, eu vejo aqui alguma coisa interessante. 3 vezes fala que Enoque passou por uma trasladação. Ele diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Fiquei perguntando, mas por que tantas vezes essa palavra trasladado? Por que o Espírito Santo repete isso? Teria algum significado por trás? E eu vou dividir essa nossa conversa aqui, essa pregação, em 3 pontos. Não é um sermão presbiteriano, mas dividir em 3 partes. Primeiro, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Vemos aqui a fé que vence a morte. Enoque não experimentou a morte porque a sua fé, dada por Deus, o conectava tão intimamente a Deus, ao Deus vivo, que ele foi levado diretamente à presença divina. O mundo em que Enoque estava vivendo era terrivelmente perverso. Aqueles nefilins que aparecem logo no início do capítulo 6 de Gênesis, aquele cruzamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que tem interpretações variadas, desde demônios ou anjos caídos que cruzaram com as filhas descendentes de Sete, porque domingo passado nós nos referimos que a genealogia de Sete, quando ele teve o seu filho Enos, ou Enos, que significa homem, eles começaram a invocar o nome do Senhor. E a Bíblia explica a Bíblia. Eu não preciso ir buscar interpretação fora da Bíblia. E a Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ali havia uma origem de pessoas que haviam passado por uma experiência com Deus. A família de Sete. Mas a família de Caim é uma família dos homens, da humanidade caída, daqueles que se separam do jardim do Éden e vão para o oriente de Nob. E ali em Nob eles adquiriram uma cultura extremamente humanística e perversa. Basta você dar uma olhada na história de Caim, no capítulo 4 de Gênesis. A pessoa que teve a possibilidade da salvação mesmo depois do erro, eu considero que o capítulo 4, versículo 7 de Gênesis, aquele versículo é para mim uma porta
de redenção quando Deus diz a Caim: se procederes mal, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Porém, se procederes mal, eis que aí a interpretação que eu faço, e não faço sozinho, eu faço com a W. Pink e com alguns outros pregadores e pastores do passado. A ovelha do pecado está aí à sua porta, cumpre a ti dominá-la e oferecê-la, e você será liberto. Ele teve chance. Ele teve possibilidade de redenção, mas ao invés de pegar a ovelha do pecado, aquela que é a regra 3, que é o substituto, que apontava para Cristo, ele oferece o seu irmão e o mata. É uma raça odienta, amargurada de espírito, assassina, porque aquele que não ama o seu irmão é assassino. Assim me diz a palavra de Deus. E Enoque vivia no meio desta cultura totalmente avessa. A violência havia agraçado, mas ele foi primeiro, e aqui eu tenho a liberdade bíblica da interpretação, e ele é primeiro trasladado para a libertação do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu creio que essa trasladação aponta para o novo nascimento. Por quê? Porque lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, existe uma promessa. A semente da mulher. Quando Deus falou à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Aquele versículo, ele corre toda a história do povo de Deus. A esperança, na Bíblia, a esperança de Israel, a esperança da redenção. E creio que homens foram salvos por essa esperança. Porque só existe regeneração por meio de Jesus Cristo. Não existe outro modo. A explicação que Pedro vai nos dar, lá no livro de Apocalipse, no livro de Atos: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. E eu entendo que essa primeira trasladação do Enoque significa que ele foi retirado do império das trevas, daquela cultura absolutamente endemonizada, caída, seja pelo casamento dos filhos de Caim com os filhos de Sete, seja a introdução de um princípio maligno que existe da animalidade. Hoje nós estamos vendo na internet uma série de vídeos mostrando o casamento dos animais, da animalidade com o homem. O cruzamento não só das figuras que seriam antes símbolos como o Minotauro, que era uma ficção, mas existe possibilidade
da mudança genética ou dos cruzamentos que estão sendo feitos em laboratórios, até mesmo para tirar órgãos para transplante, para o bem-estar das pessoas, com animais e o homem. Fazendo este cruzamento. Eu não vou entrar neste aspecto, mas eu sei que a cultura de Enoque era muito perversa. E ele teve que ser retirado. Ele teve que ser transmutado de um campo para o outro. Quando nós lemos Paulo dizer lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, Colossenses 1, 13 e 14, ele diz, ele nos libertou do império das trevas. O verbo no grego, romai, pode significar também ele nos resgatou ou ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu opto em admitir que essa trasladação aponta, inicialmente, para alguma coisa maior, mais espiritual. Aqui, tanto Enoque quanto os crentes precisam ser transportados de modo sobrenatural das trevas para a luz. Para que alguém ande com Deus, ele precisa sair do comando da opressão desse mundo caído, onde os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade operam. Esse mundo é um mundo pesado, cheio de opressão. E nesse caso, os crentes também são tirados e trasladados por Deus do domínio do pecado para o reino do Filho do seu amor. Isso não significa impecabilidade, mas que o pecado não terá mais domínio sobre o crente. Enoque, para andar com Deus, ele teve que passar por uma experiência de regeneração. Mesmo porque a minha Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, que todos se desviaram. E a minha Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. E para que Enoque pudesse andar com Deus, ele teve que passar por uma transformação do seu coração. A verdadeira fé nos dá vitória sobre a morte espiritual e, consequentemente, sobre o pecado. Quem vive pela fé em Cristo não teme a morte, pois sabe que há vida eterna em Cristo Jesus. Eu gosto de ver quando João capítulo 11, verso 25 e 26, Jesus disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nevermore, nunca morrerá eternamente. Aí ele perguntou, tu crês isto? Há uma mudança, há uma realidade espiritual envolvida nisto. Eu creio que para Enoque andar com Deus, ele teve que nascer de novo por meio da promessa da semente da mulher para experimentar aquilo que pela graça do Senhor nós experimentamos hoje como realidade.
Ele viveu pela esperança da fé, da realidade que havia de acontecer. Nós vivemos pela fé no acontecimento. Mas é a mesma coisa. Nenhum pecador pode andar com Deus sem a troca do seu coração. Onde é que você inventou isso? Não inventei, não. Eu vou querer que você leia comigo Ezequiel capítulo 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Deus dizendo assim: dar-vos-ei o quê? Coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei o quê? O coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Para andar com Deus, é preciso Deus tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ou o coração de Adão, que era feito do pó da terra, pedra diluída, e o coração de Cristo, que veio da semente da mulher. Vamos dar uma olhada ainda mais para trás um pouquinho, em Ezequiel 11. Ezequiel 11, pastor Eric hoje tossiu, aqui engasgou e eu estou imitando você. Deu aquela tossidinha, né? A gente vê o que dá. No capítulo 11, verso 19, Deus dizendo: dar-lhes-ei um só coração, um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para quê? Para quê? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e executem eles, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E Enoque andou com Deus. Por que ele andou com Deus? Porque Deus tirou o coração de pedra dele e deu um coração de carne. Porque Deus colocou o seu espírito nele para que andasse nos seus caminhos. Será que a nossa fé tem essa condição de andar com Deus? Já foi tirado de nós o coração de pedra e já foi nos dado o coração de carne? Será que é isso que está faltando, que nós não estamos conseguindo andar com Deus, porque ainda temos um coração de pedra? Queremos fazer a nossa vontade? Irmãos, o segundo ponto, acho aqui no versículo que diz: e não foi achado, porque Deus o trasladara. O texto mostra uma fé que marca a diferença. Enoque desapareceu e sua ausência foi notada. Essa transladação demonstrou que a sua vida era singular, destacando-o em meio a essa humanidade corrompida e perversa. Eu volto ao capítulo 5 de Gênesis, que diz: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de sua vida foram 365 anos, e andou Enoque com Deus. Uma vida de fé
transforma o indivíduo de tal forma que ele não se encaixa mais no molde do mundo. Ele já não tem mais essa necessidade de se projetar, de ser reconhecido. Ele resolve andar com Deus. Quando vivemos pela fé, nossas prioridades, nossas palavras, nossas ações, elas refletem o caráter de Cristo. Essa segunda menção da trasladação focaliza a dimensão da dedicação espiritual. O cristão é retirado da cultura do mundo e é transplantado para o jardim de Deus. Assim como Enoque não foi encontrado, a verdadeira fé nos torna distintos no meio de um mundo perdido, como a luz em lugar escuro. Nós somos retirados. Tanto nos faz distintos pela iluminação, como nos torna fora da agenda do mundo. O mundo não nos quer mais. O mundo não tem, não, esse não, deixa ele para lá. E não foi achado. E esse não foi achado é muito importante para andar com Deus. Eu não tenho mais esse apetite pelas coisas desse mundo. A fé que marca a diferença nos desloca dos holofotes deste mundo e nos expõe diante do altar. Sai daquilo que é visível para os homens e vai para o quarto de guerra. E vai para o lugar íntimo. Eu queria dar uma ilustração que me chamou a atenção e o missionário Gabriel falou sobre ele no nosso encontro, lá com os missionários, que é a vida de Charles Thomas Student. Ele viveu de 1860 a 1931, um renomado jogador de cricket na Inglaterra, que abandonou a sua fama e a sua riqueza para se dedicar completamente ao reino de Deus como missionário. Como ele era conhecido, C.T. Student era um jovem que ficou célebre na época como jogador de cricket. Ele estudou na prestigiosa Universidade de Cambridge e se dedicou como um dos melhores atletas da Inglaterra, conquistando fama nacional. De família rica, tinha muito dinheiro, mas apesar de sua fama, ele experimentou uma profunda conversão espiritual ao ouvir o pregador D.L. Moody pregando sobre a necessidade do novo nascimento. E essa experiência o confrontou com a sua vaidade, a sua glória terrena e o levou a entregar a sua vida a Cristo. Ele disse: o que é toda a fama e glória deste mundo em comparação com a eternidade? Somente uma vida que logo passará. Somente o que é feito para Cristo e por Cristo permanecerá. E estimulado por sua fé, Student e 6 outros jovens de Cambridge, conhecidos como os Cambridge 7, decidiram abandonar suas carreiras promissoras para servir como missionários na China, sob a liderança de Hudson Taylor, e a missão para o interior da China. Student também renunciou à sua herança considerável, doando tudo para as causas missionárias. Ele
Passou décadas servindo como missionário em condições difíceis. Na China estabeleceu igrejas e discipulou novos convertidos. Na Índia pregou o evangelho e estabeleceu ministérios. Na África fundou a missão mundial de evangelização do coração da África, levando o evangelho nas regiões remotas do Congo. Ele enfrentou adversidades, enfermidades e críticas, mas perseverou, ganhou almas para Cristo e inspirando gerações a seguir o exemplo de dedicação total do reino de Deus. Embora tenha perdido sua fama nos esportes e sua visibilidade na sociedade, Studdert tornou-se uma figura de grande impacto no reino de Deus. Ele não foi mais achado no reino desse mundo, mas ele foi trasladado para o reino da intimidade com o Senhor. Seu legado continua vivo e sua famosa frase inspira cristãos ao redor do mundo. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer por ele pode ser grande demais. Estou aqui na trincheira. Ele é um exemplo poderoso, além do que foi trasladado da glória terrena para buscar a glória eterna no serviço do reino de Deus. Ele mostra que o verdadeiro valor não está na fama ou nos prazeres do mundo, mas em viver de Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele mostra que o verdadeiro valor é este. Ele foi arrebatado pela obra de Cristo deste mundo caído e não foi visto mais pela agenda do mundo. Isso significa, Enoque foi trasladado e não foi visto, e saiu, e foi retirado. O que fascina os homens são os holofotes do mundo. E o que fascina a sua vida? É a glória de Deus, a minha. Eu estou querendo a glória de Deus, a dedicação daquilo que nós temos que fazer. Deus me tirou do mundo, eu sou dele, e agora eu tenho que me dedicar a ele. E aquilo que ele quer, para que ele seja glorificado. A terceira trasladação, antes de sua trasladação, o texto diz, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A fé que agrada a Deus é uma fé de intimidade. Antes de ser trasladado, Enoque recebeu o maior elogio possível. Ele agradou a Deus. Como é que se agrada a Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ele precisa crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Falando em galardoador, depois quando você chegar em casa, leia a capa do boletim de hoje, que trabalha essa ideia, se é galardão ou se é uma condecoração. O que é que nós buscamos? Eu às vezes vejo as pessoas, quando eu chegar no céu, eu vou ter um palácio. Oh, miserável! Que ideia mais esdrúxula. O que o Senhor Jesus disse foi, eu vou preparar uns flats, vou preparar uns quartos lá no céu. Não, ele não disse que ia preparar palácio. Eu vou receber condecorações. De quê? Se eu for mais do que o Márcio, se eu chegar lá com mais medalhinha do que o Márcio, eu vou olhar para ele com desprezo.
Eu na terra fiz mais que você. Isso é orgulho. Como é que orgulho vai fazer do céu? Vira inferno. Não, galardão não tem nada a ver com isso. Cadê a última frase de Santo Agostinho no boletim? Eu não trouxe o meu boletim aqui para cima. A última frase no boletim aí, que é uma frase de Santo Agostinho. Ele diz assim, Agostinho de Hipona, ele foi preciso, ele disse assim, Deus nos dá a sua graça para que possamos servir e no fim ele coroa não os nossos méritos, mas os seus próprios dons. Ele me dá a graça e com a graça eu faço. E no final das contas o galardão é para os dons dele, não para os meus méritos. Porque se for pelos meus méritos, os céus, nós vamos ficar tudo vaidosos lá no céu. Vamos dizendo, eu sou melhor do que você, porque eu visitei mais viúva do que você. Aí estraga tudo. Então, o galardão aí, daquele que crê, é que ele vai glorificar mais o Deus que o amou tanto. Mas no reino do mundo, as pessoas gostam de ser reconhecidas, gostam de comendas, gostam de pódios. Enoque, ele foi trasladado para a intimidade com Deus e ele agradou a Deus. Isso significa que sua vida era um reflexo constante de obediência, de comunhão, de dependência do Senhor. Gosto de Amós quando ele diz assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Ele podia andar com Deus se não fosse retirado aqueles desejos miúdos e mesquinhos. Até mãe chega a dizer para um filho, numa hora de raiva, eu te carreguei 9 meses na barriga. Me dá vontade de tirar o cinto e dar-lhe uma surra. O que foi que você fez demais? O privilégio que você teve de ser o vaso para trazer um filho ao mundo. Porque está cansada de trabalho, fica tratando isso como se fosse um peso. Ou energúmeno. Misericórdia, Senhor. Depois de ter feito tudo, disse Jesus, considere-se inútil. Nós precisamos ser desconstruídos dessas coisas. Enoque andou com Deus, ele agora tinha prazer na santificação, na intimidade cada vez maior, do privilégio de viver dele, por ele e para ele. Isso envolve uma entrega total, um amor genuíno e uma confiança absoluta. Ninguém está me explorando. Eu não perdi nada. Eu só ganhei tudo. Conversando com alguém sobre, mas isso a gente tem que pagar um preço. O quê, menino? Temos que pagar o preço. Que preço? Não, a renúncia de quê, criatura? O que você vai renunciar? Você vai renunciar a um sapato velho quando você ganha uma sapataria inteira? Você renunciou uma cueca suja quando lhe deram um guarda-roupa inteiro? O que você está renunciando é a mesquinharia deste mundo diante da glória de Deus? Que história mais estúpida é essa? Estou pagando o preço. Preço de quê? Que cristianismo mesquinho é esse? Depois a gente fica todo cheio de melindres. Me ofendeu. Ofendeu quem? Você não morreu não, criatura? Ofendeu o quê? Quem é que vive em você? É Cristo ou é o seu ego?
Para agradar a Deus é necessário caminhar com Ele, e para caminhar com Ele, para agradá-lo, tem que sair do trono. Isso envolve entrega total. Imagine o Léo, meu filho, 1,98 m, chegando para mim dizendo: pai, o que eu mais quero é fazer a tua vontade. Rapaz, eu acho que eu me arrebentava. Pai, eu quero andar contigo e fazer o que tu queres. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, eu não tenho direitos. Eu não tenho lugar de destaque. Meu lugar de destaque é a minha comunhão contigo. Deus se agradou de Enoque, porque Enoque se consagrou a Deus totalmente. E pôde se agarrar e viver com Deus. E Deus disse: vamos embora, Enoque. Vem para cá, para minha casa. Você já andou esses 365 anos. Vem cá. Deixa seu pai Lameque, deixa seu filho Matusalém, deixa tudo e vem ficar comigo. Eu disse: Lameque é Jared. Jared. Aliás, falando de Jared, é bom vocês olharem um Jared que está vivo atualmente. O genro do Trump, que está fazendo o acordo da casa de Israel, a casa de Abraão. Comece a prestar atenção neste homem. Vai olhando. Esse terceiro traslado é para uma vida de comunhão, de santificação, que nos faz agradáveis a Deus. A santificação é o processo contínuo pelo qual o cristão, já justificado no primeiro traslado, e já dedicado no segundo traslado, ele agora só quer viver na intimidade com o Senhor. O que me satisfaz é o Senhor. Nem o meu pai, nem o meu filho. Ele deixou tudo para ficar. Deus o levou. É tanto uma obra de Deus quanto uma responsabilidade do crente, fundamentada na união com Cristo e destinada a glorificar a Deus em todo o tempo. A santificação no contexto bíblico significa separação e consagração. Ela envolve o afastamento do pecado, a dedicação à santidade. A Bíblia nos ensina que santificação tem 3 pontos a serem considerados. A posicional, que pela fé em Cristo o crente já está considerado santo. Em Cristo eu sou absolutamente santo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós já somos santos em posição. Mas também precisamos ser santos em progressão. Ao longo da vida, os crentes crescem na graça, mortificando o pecado e refletindo o caráter de Cristo. Romanos 8, 29 diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E nessa caminhada nós temos a mortificação dos pecados, a mortificação daquilo que nós ainda temos na natureza terrena caída.
e a santificação futura, que só será completada na glorificação, quando os crentes, então, estarão livres da presença do pecado e perfeitos em Cristo Jesus. Quando João capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então nós temos uma santificação já nos dada, é posicional, temos em Cristo, temos uma santificação progressiva que vai nos dando mais intimidade com o Senhor, e no final, esta santificação será perfeita na glorificação. A obra da graça de Deus, os elementos essenciais da verdadeira santificação são a obra da graça de Deus. Ninguém pode andar com Deus sem a graça de Deus. A obra do Espírito Santo que aplica a palavra na vida do crente. Quando você pisar na bola e ofender, volte atrás e peça perdão àquele a quem você ofendeu. Eu sei que aqui dentro dessa sala hoje tem gente magoada com gente. Tem gente odiando gente. E você quer andar com Deus assim? Quando no meu coração eu estava magoado com pessoas próximas e com ódio, o Senhor me tratou. Na Covid, numa madrugada, você tem que pedir perdão e perdoar. Porque não tem possibilidade de você andar com Deus tendo mágoa no seu coração. É impossível. Nós fomos unidos a Cristo para viver de Cristo, por Cristo e para Cristo. A verdadeira santificação flui da união do crente com Cristo em sua morte e ressurreição. Mas também nós precisamos fazer a mortificação do pecado e a renovação espiritual. Aquilo que é pecado, chamar por pecado e chegar diante do trono da graça de Deus, em arrependimento. A verdadeira santificação tem fruto, os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu sei que Enoque teve tudo isso, porque isso partia do Espírito para ele. Então, queridos, no reino de Deus, a santificação significa viver sob o governo de Deus e refletir o caráter de Cristo como cidadãos dos céus. No testemunho ao mundo, no crescimento contínuo, na participação da missão de Deus. E é preciso observar que há uma santificação verdadeira e uma falsa. A verdadeira é interior, é centrada em Cristo, é operada pelo Espírito Santo, é produzida pelos frutos que glorificam a Deus. A falsa é baseada nas obras externas, no moralismo, no esforço humano, sem a transformação genuína do coração. Eu vou até contar uma história que eu já contei, mas eu vou ainda pegar um pouquinho, tenho uns minutinhos. Já falei muito, mas espera aí. Aqui no estado de São Paulo, houve uma época que tinha uma espécie de renovação espiritual no Brasil correndo. E um homem que era um grande empresário, tinha uma família relativamente grande, e ele
envolveu-se naquele movimento de renovação espiritual. E ele então chamou a família para uma reunião e disse para eles: olha, aqui agora nós vamos viver de acordo com os princípios de Deus. Nós somos uma família de crentes e nós vamos viver para glorificar a Deus. Virou-se para a filha, que tinha uma mini saia naquele tempo, e disse: você vai aumentar essa saia porque isso é uma imoralidade. O menino estava com aquelas calças pantalonas e o cabelo grande. Naquela época ele disse: você vai cortar o cabelo e vai tirar essa calça, que isso não é calça de crente. Virou para a nora e disse: você vai fazer tá. Ela disse, a nora não era da casa. Ela olhou e disse: o senhor também vai se santificar. Porque eu sou a tesoureira da empresa. E eu conheço o que o senhor faz sonegando. Daqui para frente o senhor não vai sonegar mais. O senhor vai dar o relatório certo. Aí ele virou assim: se vocês não querem se santificar, vivam a vida como bem entendam. É essa a santificação da meia boca, da aparência, de contar para fora. Não, nós não queremos isso. Quero andar com Deus. Eu tenho que ser verdadeiro diante de Deus. Aquele que não busca mortificar o seu pecado, não está verdadeiramente buscando a santificação. Quem disse isso foi John Owen, um homem de Deus. A verdadeira santidade não consiste em meros sentimentos ou emoções, mas uma vida consagrada a Deus, evidenciada por uma obediência prática e constante à sua vontade. A verdadeira santificação no reino de Deus é o processo contínuo de transformação pela graça, em que o crente unido a Cristo vive para refletir a glória de Deus na sua vida diária. Então eu termino dizendo o seguinte: a primeira citação do traslado aponta para a libertação do império das trevas para o reino do Filho do seu amor em Cristo Jesus. Nós fomos tirados desse mundo. A segunda menção ao traslado focaliza a dimensão da dedicação espiritual. Eu sou teu, e tu és meu, eu vivo para ti. E a terceira é uma vida de comunhão íntima e transparente do crente com Deus, que torna agradável a Ele. Essa repetição, para mim, ela tem sentido não apenas de reforço de um evento histórico singular, mas destaca 3 grandes verdades sobre a fé. A fé nos dá a vitória sobre o império das trevas e da morte. A fé nos torna diferentes no mundo em razão da dedicação espiritual. E a fé que agrada a Deus nos aproxima dele em sincera santificação. Assim como Enoque, nós somos chamados a andar com Deus e a viver uma vida que transforma. Cristo nos convida a essa caminhada, garantindo-nos a vida eterna na presença constante do Pai. Você está disposto a viver essa fé que agrada a Deus? Não tem preço a pagar, mas tem tudo a negar. Senhor, faz isso em mim. Eu quero. Pela fé nós também podemos, de fato, caminhar com Deus, como Enoque, e experimentar a plenitude da comunhão com o Senhor. Que Deus faça isso em mim.
Eu vi uma senhora ali atrás que andou com a depressão grande, dizendo, em mim também. Em mim também. Eu espero que você não durma em paz hoje. Antes de tomar uma decisão, dizer, Senhor, eu não quero ser um mequetrefe andando contigo. Dá-me a graça de ser íntimo do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. E aviva a tua igreja nesse tempo, para que vivamos de ti, por ti e para ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém.